3 hábitos diários que travam seu emagrecimento e destroem o ciclo feminino. Se o seu ciclo está desregulado, sua TPM está pior, sua menstruação mudou, sua libido caiu, o seu humor oscila sem explicação, ou você sente que o seu corpo ali está diferente depois dos 30 anos, então você precisa ouvir isso aqui com atenção. Porque existem 3 hábitos diários simples, comuns e totalmente normalizados que podem estar destruindo o ciclo feminino sem você perceber. E quando esses hábitos mudam, seu corpo ele começa a responder em pouco tempo, em poucos dias, e mais do que isso, esses mesmos hábitos que bagunçam o seu ciclo também são aqueles que travam o seu emagrecimento. A verdade é que os hormônios e o metabolismo, eles não funcionam separadamente, eles são o mesmo sistema, e quando um desregula, o outro desanda junto. Para quem está chegando agora, eu sou a doutora Luciana Lavigne, eu sou médica, eu sou mestre em Ciências da Saúde, eu tenho pós-graduação em Medicina Funcional Integrativa e pós-graduação em Gastroenterologia Funcional e Metabolômica. E todos os dias eu atendo mulheres que se sentem completamente perdidas com relação ao próprio corpo. Elas me dizem: meu ciclo mudou, minha TPM está insuportável, eu me sinto outra pessoa, o meu humor oscila sem motivo, eu não consigo perder peso, eu engordo do nada. E elas acham que isso é da idade, que é estresse, que é genética, quando na verdade existem 3 hábitos silenciosos que realmente afetam os hormônios femininos, o metabolismo, o intestino, o cortisol, o peso. Mas deixa eu te perguntar aqui algumas coisas. Você tem sentido o seu corpo, mesmo se sentindo assim inflamado? Tem dificuldade para dormir? Acorda cansada mesmo dormindo? E o inchaço? E a dor de cabeça? Tem se sentido irritada? Seu intestino está irregular? E a compulsão alimentar à noite? Então essa sensação de travada, às vezes pode ter relação com outras coisas, com algo da fisiologia que você ainda não entendeu. Então se você engorda com facilidade, tem dificuldade de emagrecer, se sim, saiba que isso não é aleatório, esses sintomas não são aleatórios, não é coisa da sua cabeça. É o seu corpo te informando que alguma coisa não vai bem. É o seu ciclo respondendo ao seu estilo de vida. Porque o ciclo feminino, ele não é só menstruação. Ele é um marcador de saúde metabólica, inflamatória, emocional, hormonal. E o seu corpo, ele está tentando te avisar algo, vocês têm que entender isso. Então o primeiro hábito que destrói o ciclo feminino é começar o dia com açúcar. Isso inclui frutas muito doces, junto com ali uma tapioca, uma banana com aveia e mel, iogurte açucarado, biscoito integral, bolo, barra de cereal, granola industrializada, pão, bolo, cappuccino, adoçado, aqueles cafezinhos com leite ali logo cedo, cheio de açúcar. Então tudo isso aumenta o açúcar no sangue, dispara insulina, cortisol, logo pela manhã. E quando você faz isso todos os dias, o seu corpo ele entra em uma montanha-russa metabólica. Pico de energia, logo depois de uma queda brusca. Irritabilidade, cansaço, uma fome precoce, aquela pessoa que come o dia todo, tem uma compulsão alimentar no final da tarde e uma piora absurda da TPM. Isso acontece porque o açúcar pela manhã ele desorganiza a progesterona, que é o hormônio da calma, do humor, da ovulação, da libido. Quando a progesterona cai, aí sim você sente irritação, ansiedade, compulsão. Na época do período menstrual, cólicas mais fortes, ciclos irregulares, e uma instabilidade emocional que parece que vem do nada, irritação. E tem mais, esse hábito, ele também trava o emagrecimento, porque a insulina alta impede o corpo de usar gordura como fonte de energia. Quem quer emagrecer, o corpo tem que acessar a gordura para queimar a gordura. Então a solução parece simples, mas é poderosa. Comece o dia com proteínas e gorduras boas. Claro que não adianta você só fazer isso. Você também tem que diminuir a quantidade de comida que você come. Mas quando você come mais proteína, você vai ter mais saciedade, conseguindo diminuir a quantidade de comida. Ovos, abacate, chia, salmão, proteína vegetal, café puro sem açúcar, panqueca com ovo normal. Então, gente, é proteína simples do dia a dia. Um frango desfiado. Então esse início de café da manhã mais estável reduz essa compulsão alimentar, diminui o cortisol, equilibra o açúcar no sangue e ajuda o seu corpo a voltar ao estado hormonal fisiológico. E eu vejo isso acontecer em literalmente todos no consultório. Mulheres que passam ali anos sofrendo e quando elas ajustam o café da manhã, por 7 dias já começa. Sente impacto na TPM, principalmente se ela muda a qualidade dos alimentos. O humor melhora, a compulsão reduz, o peso começa a responder. Então agora vamos aí ao segundo hábito que também ajuda a destruir o ciclo feminino. Dormir pouco e dormir mal. Você pode até achar que está dormindo bem, mas se o seu sono é leve, picado, agitado, interrompido, se você dorme com a televisão ligada, mexendo ali no celular, se você janta depois das 20 horas, janta tarde, usa luzes fortes à noite ou acorda muitas vezes, o seu corpo não está entrando em sono profundo. E sem sono profundo, não existe regulação hormonal. O seu corpo, você não dorme à noite, não acontece nada, não. O seu corpo ele trabalha à noite. Não existe eliminação de estrogênio excedente se seu sono não está funcionando bem. Não existe uma ativação adequada de progesterona, equilíbrio emocional.
e não tem emagrecimento. Então, uma semana de sono ruim já é suficiente para bagunçar a ovulação, piorar a TPM, aumentar a compulsão por doce, reduzir libido. O cortisol está lá em cima e o cortisol alto é inimigo direto da queima de gordura. Por isso que durante 7 dias eu quero que você faça uma simples rotina de desaceleração à noite. Deixe as luzes mais baixas. Gente, luz amarela, que lembra ali, ó, época de fogueira, quando dava noite a gente ligava a fogueira antigamente. Evite telas por 1 hora antes de dormir. Chá de camomila, de melissa, de passiflora ajuda muito. Tome um banho morno, que você sai do dia que é quente para a noite fria. Um banho morno para um quarto ali mais geladinho. Coma mais cedo, ajuda muito nesse processo. No máximo até 20 horas. Comer tarde ativa a digestão quando o corpo deveria estar relaxando, não digerindo a comida, ainda digere mal, porque seu intestino não funciona bem depois das 20 horas. E dormir antes das 23 horas reorganiza o ritmo hormonal e aumenta a melatonina, que também participa da regulação do ciclo. Magnésio à noite é excelente, melhora o sono, ajuda no relaxamento, reduz a ansiedade, gerando aquele impacto direto no ciclo feminino. E agora chega o terceiro hábito, que é o mais comum aí, ó, que eu já falei dele. Comer tarde demais. Quando você janta muito tarde, ou você belisca algo antes de deitar, você impede que seu ciclo hormonal siga o ritmo natural dele. Então, comer tarde desregula a melatonina, atrapalha o intestino, aumenta a inflamação intestinal. Por quê? O seu intestino não vai digerir bem aquela comida, vai sobrar ali aquela comida mal digerida e a microbiota intestinal vai fermentar aquele alimento mal digerido. Isso vai gerar inflamação intestinal que afeta diretamente em 2 hormônios fundamentais no ciclo feminino, que é a progesterona e a testosterona. Atrapalha a sensibilidade à insulina, vai aumentar a retenção hídrica, aumentar a compulsão, aumentar a gordura abdominal e piorar a ansiedade. Mulheres que comem tarde dormem pior, acordam mais cansadas, inflamam mais, acumulam mais peso e têm muito mais sintomas menstruais e emocionais. Por isso, tente colocar a sua última refeição entre 18 horas, no máximo 20 horas. Aqui, com a minha demanda das crianças, eu consigo jantar por volta das 19 horas. Isso vai melhorar a digestão, melhora o sono, diminui a inflamação e ajuda a sua progesterona a funcionar como deveria. A progesterona é o hormônio que equilibra. Quando ela funciona, o seu humor estabiliza, a sua TPM diminui, a sua energia aumenta, o seu corpo volta a responder. Porque você aí, ó, que está nos 37, 40 anos, já está no climatério, a progesterona começa a cair, o estrogênio começa a oscilar. Quando você começa a adotar essas medidas na sua vida, que você estava sentindo ali que o metabolismo travou, você vai voltar a emagrecer. Seu corpo finalmente vai conseguir acessar a gordura como fonte de energia durante a noite. O ciclo feminino é um espelho do estado do seu corpo. Se ele desregulou, é porque existe uma inflamação crônica acontecendo, existe o intestino sofrendo, existe uma glicemia oscilando, existe o cortisol alto. E quando você corrige a sua alimentação, o sono, seus horários, o intestino, e começa a diminuir essa inflamação crônica, o ciclo responde. Aí você vai perceber a TPM reduzir, o humor estabilizar, a energia vai voltando, a ovulação vai ficando mais clara. Então a compulsão diminui, o corpo funciona e você reconhece a si mesmo de novo assim, ó. Pronto, agora eu tô bem. Aí você vai começar a emagrecer. Eu vejo isso todos os dias. Mulheres que achavam que estavam entrando no colapso hormonal, quando na verdade elas precisavam reorganizar esses pilares. O corpo feminino, ele é inteligente, ele sempre avisa, ele sempre tenta compensar, ele sempre pede ajuda. E quando você oferece um ambiente melhor, ele responde, e muito rápido. Você pode estar pensando assim, eu entendi, mas como é que eu começo? Como é que eu coloco isso na prática se eu tenho uma vida ali corrida? É exatamente por isso que eu criei a minha plataforma, a plataforma Viva Saúde, que é um programa completo de desinflamação, para você entender qual a alimentação ideal, qual a rotina, como que equilibra o sono, qual a suplementação certa, de uma forma prática, eu vou estar lá dentro. Então você me manda sua dúvida que eu tiro. Lá você vai ter cardápios práticos, porque inicialmente você vai precisar ter um cardápio para você ter uma noção, depois você vai aprender a fazer isso sozinha, a se alimentar sozinha. Se você quiser entender como melhorar isso, para buscar equilibrar sua TPM, melhorar o metabolismo, é literalmente esse o método que eu uso no consultório. Só que de uma forma organizada para você conseguir colocar aí na sua vida, na vida real. Se você sente que você quer uma forma para melhorar o seu metabolismo, para conseguir equilibrar através desses pilares que eu falei para vocês, o link está na descrição do vídeo. O seu corpo, ele sabe o caminho, ele só precisa que você entregue o ambiente correto para ele e eu posso te ajudar. Essa é a plataforma Viva Saúde, para você que quer transformar sua saúde mudando a forma como você vive. Aqui você acha o passo a passo extremamente prático. Primeiro, quando você clica em início, você já tem acesso ao ciclo saúde e desinflamação, com todos os módulos em uma ordem fácil de entender. Primeiro comece aqui, início de tudo, alimentação, rotina, sono, suplementação, mente forte, com aulas extremamente práticas. Você ainda tem aula de tireoide, fígado e intestino e de exames laboratoriais. Mais abaixo, em emagrecimento e metabolismo, você acha o programa Emagrecer Certo, Código da Saciedade, Chá Seca Barriga e Ativação Metabólica, com orientações práticas para você só seguir.
para você aplicar e ver o resultado. Em seguida, nós temos intestino, onde nós temos o módulo de desparasitação, tratando a constipação, método livre da candidíase e o cozinha funcional. Você também vai ter acesso à suplementação de A a Z, um curso prático para você só colocar na prática os suplementos no seu dia a dia. Além disso, você tem um curso de exames laboratoriais super completo, com um guia prático para você só colocar o resultado dos seus exames e ver os valores ideais. Quando você clica em Desinflame Já, você tem acesso ao nosso programa de desinflamação com todas as etapas e tudo que você tem que providenciar para só começar a fazer. Se você tiver alguma dúvida, você clica na aula e vai ter uma aba onde vai estar escrito comentários. Você deixa a sua dúvida aí que eu vou te responder.